Livro de Judas, no versículo, não tem capítulo, é só versículo, porque é pequena a epístola, vai dizer assim. Na realidade, Judas é Judá. Só que em português eles botaram Judas. É Yehudá. Judas. Judas, servo de Yeshua Hamashia, irmão de Iacove, aos amados em Elohim Pai e aguardados em Yeshua Hamashia. A Hesed e a Shalom e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência, todo conhecimento, toda inteligência, em escrever-vos acerca dessa vossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela emuná, pela confiança, que uma vez por todas foi entregue aos separados, santos. Aqui o Judas ele vai falar da salvação comum, que eles sabiam que foi entregue aos santos. Os santos aqui, está falando dos judeus messiânicos, santos, separados, aqueles que se separaram. Só que ele agora, ele disse que ele é obrigado a mudar a mensagem que ele está escrevendo. Judas está falando de salvação, ele se sente obrigado a escrever, só que quando ele vai escrever, Deus lhe dá uma inspiração. E ele vai falar não só da salvação comum, mas de uma forma para despertar o povo de Deus um temor, porque alguma coisa ia acontecer nos dias vindouros, tá? Iria acontecer que iria talvez atrapalhar esta salvação que já estava na mão deles. Então a salvação... Oi? Só um minutinho aqui, eu vou ter que desligar porque tá relampeando muito aqui. Tudo bem, querido. Tá bom? Depois a gente se fala, eu vou gravar aqui, depois a gente... Grava pra mim, por favor, aí você me manda pelo WhatsApp. Mando sim, fica na Shalom, tá? Aí, Shalom, mandaram Shalom pra você aqui também. Então o que acontece? Judas ele estava obrigado a mandar uma mensagem para a igreja, na realidade os gentios, e ele sentia a necessidade de escrever que alguma coisa iria acontecer no futuro que iria comprometer a salvação deles, porque era uma salvação comum. Judas já está falando de algo que é concreto na mão deles. Então Judas ia falar só algo que fala concernente à salvação. Só que Judas se sente obrigado a falar algo que iria, tá, entrar no meio desta salvação para atrapalhar a salvação que já estava garantida. Então, queridos, nós vemos no texto que aqui ele vai falar: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a Hesed do nosso Elohim e negam o nosso único soberano e o nosso Adão Yeshua. Quero, pois, lembrar-vos, já que estejais ciente de tudo que uma vez por todas Adonai, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que o texto está falando? Que Deus salvou pessoas do Egito, mas morreram no deserto. Ele está falando da salvação. Quando Judas vai escrever o texto, Judas está falando: nós conquistamos uma salvação que está nas nossas mãos. Só que tem certos indivíduos que já está pronunciado na palavra que vão entrar no nosso meio para tentar tirarmos essa salvação que já está nas nossas mãos. É isso que Judas está falando. Aí agora Judas vai trazer alguns tipos de exemplo de coisas que já aconteceram no passado que tiraram a salvação de muitas pessoas. Aí Judas vai dar exemplo: o povo que saiu do Egito, aqueles 3 milhões que saíram do Egito, só 2 entrou em Jerusalém, daquela geração. Então o que Judas está falando é um alerta para nós até hoje, que temos essa salvação que nós acreditamos que está nas nossas mãos, mas que alguma coisa Judas já está vendo pela visão do Espírito de Deus que vai entrar no meio da comunidade para dissimular, para destruir e para atrapalhar a salvação daquelas pessoas que já tinha garantido a salvação. Então o texto aqui vai trazer os exemplos de Sodoma e Gomorra. Deus livrou Jó, mas destruiu Sodoma e Gomorra. Deus vai dar o exemplo dos anjos que largaram seu principado
e vieram coabitar na terra com as mulheres e Deus os lançou em trevas. Então Deus está falando aqui na palavra dele que Deus não poupou os anjos. Por que vai poupar algum de nós se andarmos na rebeldia? Deus está falando, se ele não poupou os seres celestiais que estavam com ele, aquele povo que ouviu a voz dele, porque para nós aqui que já sabemos, mas muita gente que vai ouvir não vai saber, que Deus, quando pronunciou os 10 mandamentos, todos ouviram a voz de Deus. E esse mesmo povo que ouvia a voz de Deus morreu no deserto, por peste que o próprio Deus mandou. Por quê? A salvação estava na mão deles. Mas a rebeldia deles e aqueles corais que existia ali no meio, aquelas pessoas rebeldes que existiam no meio, que dissimulavam o povo ir contra Moisés e contra Deus, que na realidade o que Moisés falava era o que Deus mandava Moisés falar. Moisés não falou nada de si mesmo, Moisés só falou o que Deus mandou falar, e o povo foi rebelde não contra Moisés, mas contra Deus. Então o livro de Judas está falando para nós tomarmos cuidado, porque a salvação está nas nossas mãos, mas existe trabalho do nosso inimigo para tirarmos essa salvação do povo dele, do povo de Deus. Então o que nós viemos tomar cuidado e lembrar, mas Judas ele é bem inteligente, Deus lhe dá uma sabedoria para ele colocar alguns exemplos do próprio povo de Israel que estava com a sua salvação nas mãos e que perdeu porque deu ouvido aos falsos profetas. E Judas está falando, isso vai acontecer no meio da comunidade do Messias. Pessoas vão entrar no meio de vocês dizendo isso, dizendo aquilo, até o ponto de negar o Salvador, até o ponto de negar o Deus Criador, até o ponto de negar a palavra. Então nós temos que ter muito cuidado com quem nós ouvimos, com quem nós estamos, às vezes, dando crédito, porque a própria palavra já está advertindo ao povo dele que essa salvação comum está nas mãos do povo dele, de Deus, mas que essa salvação, se a pessoa não vigiar, ela pode perder pela desobediência, pela rebeldia, por causa do pecado. Aqui diz que o pecado tirou a salvação dos anjos, que o pecado tirou a salvação de Sodoma e Gomorra, e que o pecado tem tirado a salvação de muitas pessoas que têm hoje entrado dentro da igreja e achado que a graça é libertinagem. Está aqui escrito que muitas pessoas estão achando que a graça de Deus é esse pecado, que Deus está aceitando o pecado dentro da igreja, que Deus está aceitando a idolatria, porque dizendo que Deus é bom e que Deus não está levando em consideração, mas só que Deus está levando em consideração, e a palavra de Deus que Deus não poupou os anjos, por que vai poupar? Se os anjos pecaram em adultério lá com as mulheres, largaram o lugar de origem dele, e Deus os levou à cadeia sem ter chance de arrependimento, por que nós temos que achar que somos melhor que os anjos? Nós não somos melhor que ninguém, não. Nós estamos aqui. Se nós não entrar no querer de Deus, e na vontade de Deus, e no propósito de Deus, nós também podemos perder a salvação, assim como eles perderam. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? O que vai acontecer? Já era. Depois que perdeu, perdeu. Então, o Judas está trazendo para nós aqui que nós temos que ter sabedoria até para tratar os anjos, os shedins. Você não pode amaldiçoar os demônios, você não pode xingar os demônios, está na epístola dele. E as pessoas, isso é o quê? Por que Tiago está dizendo, o Judas está dizendo que o povo faz por falta de conhecimento da palavra? O Judas diz que nem Miguel ousou falar contra Satanás. E os homens falam, blasfemam, xingam daquilo que não entendem. Não entendem o quê? Que não estudaram. Então muitas das vezes a gente fala de coisas sem saber e podemos estar pecando, assim como aquelas pessoas pecaram no passado. Então a palavra que Deus está trazendo para nós, que para mim é a mais importante, é falar da nossa salvação. É falar que a nossa salvação está em risco. Está em risco por quê? Por causa do investimento que o Satanás tem feito no próprio meio do povo de Deus. Tem usado pessoas no próprio meio para quê? Dissimular heresia, dissimular desgraça e pensando que é graça. E eles estão pensando, usando texto distorcido, tá? E aqui diz pastores que a si próprios se apacentam. O que é se apacentar? Cria suas próprias regras, cria suas próprias leis. Pastores que criam as suas doutrinas e não querem ser discipulados por Deus. Pastores que a si próprios se apacentam. Pastores que dizem, eu sou pastor e faz isso que eu estou falando, porque eu estou falando, está tudo certo. Não, não é o que a palavra diz. Ele diz que é o que ele está dizendo. Não, o que nós temos que basear na palavra do Eterno. É a palavra do Eterno que manda. Não o que o fulano diz, o que o ciclano diz. Pastores que a si mesmo se apacentam. O texto vai dizer que essas pessoas são sem frutos. Frutos é o quê? É comprovação que você mudou.
Muitas pessoas, apesar de estar na igreja, apesar de andar com uma Bíblia, não demonstram frutos de arrependimento, diz o texto. Tá? São igual nuvens sem água. Não prestam para nada, só ocupa espaço. E a palavra de Deus está deixando bem clara. Se nós somos luz, devemos dar frutos de quem está na luz. Se nós somos do reino de Deus, devemos dar frutos do reino de Deus. E como que eu devo saber o que é frutos, o que não é? Só ver a vida do mestre. O que ele fez, você faz. O que ele praticou, você pratica. Se ele praticou de sedacar, se ele mandou amar o próximo, se ele desperdoa 70 vezes 7. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele. Perdoa, se tu não perdoar, tu não será perdoado. Então, tudo que o Messias disse para fazer, está escrito na palavra. E aqui o Judas está dizendo, eu estava vos escrevendo para falar dessa salvação que é comum para nós. Então ele está falando, vocês conhecem sobre essa salvação, mas eu preciso falar para vocês que vocês tomem muito cuidado para não cair no erro e perecer conforme o povo no Egito pereceu, como o povo que saiu do Egito pereceu, como muitas pessoas têm perecido nos dias de hoje por causa de ignorância, por causa de não conhecer as Escrituras, tem pecado. Infelizmente, nós não podemos contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é irrefutável. Você pode ir quanto que eu falo, mas quanto que eu estou falando, ninguém pode falar nada. Porque a palavra de Deus, ela corta para os dois lados. Corta para mim, corta para vocês. Não adianta eu falar para vocês e não viver também. Então, aquilo que nós pregamos, nós devemos viver. E aqui está falando que nós devemos dar frutos, que nós somos diferentes. Porque senão somos como árvores na estação do fruto, sem fruto nenhum. É como Yeshua amaldiçoou aquela figueira. Muitos dizem, Yeshua não pode ter amaldiçoado a figueira porque é povo de Deus. Gente, o povo de Deus não estava praticando nada de bom. O povo de Deus estava adulterando pior. E eu li uma palavra hoje que o Senhor me deu, que está no livro de Ezequiel, que o povo de Deus estava cometendo pecados pior que as nações. Você quer o quê? Quer que Cristo fique olhando? Não fala nada? O povo de Deus está pior que o ímpio. O ímpio abençoa, o povo de Deus não abençoa. O ímpio dá, o povo de Deus quer vender. O ímpio está dando mais exemplo. E Deus disse aqui, Israel, Deus disse, povo meu, os ímpios têm dado mais crédito à minha lei do que vós. E muitos ímpios, nos dias de hoje, têm sido mais crente do que crente que está na igreja, e que anda com a Bíblia, e que tem demonstrado alguma coisa. Então que nós venhamos a guardar essa palavra, dessa salvação comum, e que nós venhamos a vigiar, porque Deus, Ele tem nas nossas vidas um propósito. E às vezes nós mesmos atrapalhamos o agir de Deus, e depois nós não podemos culpar ninguém. Porque nós mesmos, muitas das vezes, somos culpados de tudo, porque muitas das vezes nós não entramos no querer de Deus. E Mateus capítulo 6, versículo 9, vai dizer, oração, nós vemos que a oração, ela é o principal da comunidade. Nós vemos que os apóstolos quiseram aprender como que se ora. E Yeshua aqui vai ensinar a oração dominical e vai mostrar como se ora. E nós vemos algumas coisas que na oração está escrita. Portanto, vós orai assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso nos céus. A oração é sempre elevada a Deus. E lembrarmos que a gente ora agradecendo a Deus, o que a gente diz? Bendito és tu, Adonai, Rei do Universo, que faz ser o pão da terra. Porque plantar é uma coisa, quero ver fazer sair da terra. Só quem faz brotar é Deus. Então é a oração padrão. E o importante aqui é, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus nos ensina duas coisas. Perdoar, pedir perdão, né? Condicional. O perdão é condicional aqui. Yeshua está ensinando que perdão é condicional. Se tu não perdoa, tu não é perdoado. Aí está dizendo, orar é assim, dizendo para o Pai, Pai, me perdoa assim como eu já perdoei. Então antes de nós pedirmos perdão a Deus de qualquer coisa que a gente fez, nós já temos que ter em mente que nós perdoamos aquele parente, aquele irmão, aquele vizinho ou qualquer tipo de pessoa. Aí depois vai dizer, não nos deixe cair em tentação. E também nos ensina a orar para Deus não nos provar. Porque muita gente não pode ser provada. Se for provado, vai cair. É verdade, nós somos fracos. Nós somos a geração, acho que é a geração mais fraca que existe é a nossa. E se nós deixarmos cair na tentação, muitas das vezes nós caímos. Então Yeshua está dizendo, ore para vocês não ser tentados. Não foi isso que Yeshua disse para Pedro? Pedro, o Satanás queria se andar com você, mas eu roguei por causa de você. Para você, a sua fé não desfalecer.
Então, muitas das vezes, nós temos que orar para não passar por aquilo que Deus está vendo que nós não vamos aguentar. E outra coisa, aí no 14 ele diz, porque se perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, a questão do perdão é bem complicada, porque falar é fácil, quero ver viver. Pregar é mole, quero ver viver. Eu sei que, às vezes, Deus nos permite passar por situações, tá, que Deus vai ver o coração da pessoa. Deus olha lá dentro do seu ser, lá dentro da sua alma, para ver qual é a tua atitude. Porque uma coisa eu vou falar para você, nós não fomos diferentes aqui nessa terra, nós temos uma vida inteira para mudar. Se nós não mudarmos, enquanto nós tivermos o fôlego de vida, depois da morte não tem jeito. Então, enquanto a vida é esperança. E se nós não entrarmos no querer de Deus, Yeshua chega a dizer que nós temos que ser igual Catherine. Você vê que às vezes Israel chama a atenção dela, logo ela volta, depois abraça ele. É esse o cristão que Deus quer. E Yeshua disse, Nicodemos, tu conhece muito a Torá, tu conhece o Midrash, você conhece o Talmud, você conhece a lei de trás para frente, porque você é doutor, você é príncipe de Israel. Mas Nicodemos, deixa eu dizer a verdade, você não adultera, você não cobiça a mulher de ninguém, você não fuma, você não se embriaga, você não frequenta festas, você não fala lashon hará, mas você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, tu não vai entrar em lugar nenhum. Então o que nós vamos aguardar essa palavra. O muito conhecimento sem ação, eu falei no grupo hoje, que conhecer e não viver não adianta nada. Conhecer, eu posso conhecer todos esses livros que eu tenho, mas se eu não praticar o que está na palavra, não vai adiantar de nada. Nadei e morri na praia. Mas Deus quer que a gente aprenda. Por que Ele quer que o povo dele aprenda? Meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Falta conhecimento por quê? O povo viver o conhecimento. Não adianta nada eu conhecer a palavra e não viver o conhecimento. Se Deus diz, olha, a sensualidade é pecado, você continua desse jeito. Se Deus diz que mentira é pecado, você continua mentindo. Se Deus diz para você perdoar, você não perdoa. Deus diz para você não furtar, você continua furtando. Então o conhecimento não está servindo. Então com o nosso conhecimento, porque eu tenho visto muita gente conhecendo tanto, mas amar o próximo não ama. Amar a Deus não tem amado. Amar a Deus sobre todas as coisas diz lá. Com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Finanças diz lá. O texto original diz com todas as tuas finanças. Toca no bolso de alguém. Quando fala que amar a Deus é só na hora do culto. Na hora da canção. Pai, eu te louvarei, eu te amo. Mas na hora que vai tocar no bolso, acabou o amor das pessoas por Deus. As pessoas são tão fracas que elas leem. Nesses dias eu vi um vídeo de um jovem falando que muita gente canta mentiras. E é verdade, tem muitos de nós que ora mentira. Senhor, eu te amo. E na hora que Deus quer tocar no seu bolso, Ele não pode tocar porque você não deixa. Eu não deixo. Então o que acontece? Deus te prova. Aí o que acontece? Ele prova se tu tá amando Ele, se tu não tá. Agora, um exemplo de quem amou a Deus até o final. Yeshua. Yeshua queria ir pro madeiro? Não queria, mas foi. Tu acha que ele queria apanhar? Tomar cusparada na cara, apanhar. O que ele disse? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, todavia, faça a tua vontade. Tu acha que Yeshua queria passar por dor? Alguém quer ser morto por espada? Alguém quer ser transpassado por uma lança? Ninguém quer. Mas a vontade de Deus era que ele passasse por aquilo. E que nós viemos a entender a vontade e o querer de Hashem.